Gente, a gente vai para um tema tão legal que é o seguinte. Quando eu estava lendo a pré-pauta, até algumas coisas me surpreenderam. E por isso que a gente vai colocar o tema, principalmente no final do ano, que é um momento que a gente, às vezes, não tem tanta coisa para fazer e a gente esquece do tal do check-up, né? E ele é extremamente importante. Então, ainda que a gente tenha deixado para a última hora, o último mês do ano, dá tempo. Então, a gente convidou ela, que é hepatologista, doutora Luana Luz, bem-vinda. Tudo bem? Carol, prazer tudo tê-la ótimo, aqui. O prazer é meu. Pra gente falar do fígado. Nossa, desse grande amigo, grande tudo na nossa vida. E que muitas vezes, com hábitos que a gente sabe quais são ligados, bebidas alcoólicas, alimentação, enfim, e um desequilíbrio, né, no nosso dia a dia, a gente acaba comprometendo a saúde dele, né, doutora? Com certeza, sim. O fígado eu falo que é um dos órgãos principais aí para a nossa vida, é o segundo, né, maior órgão aí do nosso organismo e ele é muito importante, principalmente diversas funções que ele tem aí pra gente, né? Então é importante a gente conversar um pouquinho sobre ele, sim, para poder informar as pessoas aí um pouquinho mais. Já já a gente fala que exames são esses, então, pensando no check-up, mas a gente começa com os sinais que o nosso corpo demonstra e que sim, podem indicar probleminha no fígado. Olha lá, o primeiro deles, barriga inchada. Olha que interessante. Sim, sim. Na verdade, a gente tem a maioria das doenças hepáticas, né, no início dos sintomas, a maioria dos pacientes são assintomáticos, ou seja, não tem nenhum dos sintomas. Né? Quando o paciente começa a evoluir com os sintomas, aí sim a gente já pode ficar um pouco mais preocupado que esse paciente já evoluiu com uma forma um pouco mais grave dessa doença. Tá. A barriga inchada aí, que nem a gente falou, né, que ia comentar, alguns pacientes têm os sintomas como distensão abdominal, alguns sintomas que são um pouquinho confundidos também com sintomas gástricos, né? Então os pacientes acabam procurando a gente relacionado a isso. Em relação à barriga inchada também, tem gente que acaba confundindo com água na barriga, que é a famosa ascite que a gente chama, né? Isso já é quando os pacientes já evoluíram sim para uma forma grave, como a cirrose hepática. E quando você diz um inchaço, a gente está falando da região abdominal inteira. Exatamente. Parte superior, parte inferior, tudo. Tudo, difuso mesmo, né? A gente não tem aquela coisa mais localizada. É difusamente mesmo, o paciente fala que sente a barriga inchada. Tá aí, então, primeiro sinal. Tem mais, olha lá. Pele e olhos amarelados. Sim, é a famosa icterícia que a gente fala, né? Que a gente fala que o que acontece na maioria dos pacientes que já tem uma função hepática ali acometida, né? A gente tem a bilirrubina, né? Que ela vai ser responsável pela coloração também. Quando o fígado não consegue metabolizar essa bilirrubina, ela vai ser excretada pela urina e ela também vai acabar causando essa coloração amarelada nos olhos, na mucosa também. Então, isso é o que a gente chama de icterícia. Na pele também. Então, quando o paciente tem uma forma aguda, por exemplo, uma hepatite de forma aguda, ou uma cirrose descompensada, esse paciente já pode evoluir com essa icterícia, essa alteração da coloração. Uma pergunta, doutora, a gente está falando de algumas doenças específicas, mas quando a gente fala, por exemplo, de esteatose hepática, sim, esses sinais, eles também acontecem? Muito mais leves, né? A esteatose, ela é uma doença bem mais, os sintomas bem discretos, a maioria das vezes os pacientes nem têm sintomas. Pode ter alguns sintomas como cansaço, uma fadiga, uma dor de cabeça mais crônica, mas na maioria das vezes os pacientes não têm sintomas nenhum e acaba sendo um achado aí, né? Entendi. Então, a gente está falando especificamente da cirrose e hepatites, né? Quando a gente está... Isso. Só para a gente, né? Claro que podem surgir perguntinhas de esteatose hepática, fiquem à vontade, a gente também fala sobre o assunto, mas esses sinais, então, são mais ligados a outras doenças do fígado. Exatamente. Tem mais, olha lá. Urina escura ou com mau cheiro. Exatamente. A gente acha que urina escura, tudo é só ligado mais à função renal, né? Uma infecção urinária, coisas do tipo, mas não. As doenças hepáticas também, decorrente da metabolização dessa bilirrubina, que eu falei que é alteração, né? Que não consegue ser metabolizada pelo fígado, pode levar a essa urina que os pacientes acabam falando uma cor mais alaranjada, cor de Coca-Cola. Então, isso também é um sinal que o fígado já está com a sua função mais acometida. Não é uma questão nem de sangramento, mas de uma urina com um tom modificado. Exatamente, esse tom de Coca-Cola, né, que o pessoal fala. Tá aí, tem mais, olha lá. Dores abdominais do lado direito. Essas
Esses pacientes que já têm um pouquinho, Carol, dessas dores abdominais, a gente já tem que pensar em algum outro grupo de doenças, principalmente de causas obstrutivas da via biliar que estão relacionadas ao fígado também. Tá. Então a gente fala que sim, o fígado em si ele não dói. Tá? Então, doutora, meu fígado está doendo, acho que é porque é gordura no fígado. Não. Tá? O fígado ele não tem dor, apesar que às vezes alguns quadros mais agudos, como hepatite aguda, importante, aí sim pode causar um desconforto abdominal ou uma pedra, né, na via biliar ali que está passando ali, aí sim pode causar essas dores também. Então, nesse caso, que vai estar associado com a dor. Exatamente. E eu acho interessante a gente falar, doutora, da questão dos exames que a gente pode fazer, né, ao longo do tempo, pensando no check-up, exames de sangue, então os marcadores, queria que você comentasse daqui a pouquinho, Sim. e os exames de imagem, o quanto também para esses outros problemas que não a esteatose hepática, os exames de imagem podem contribuir. Que a gente vai falar, estamos falando do fígado, vamos falar um pouquinho dos tratamentos, mas antes dos exames. Tão importante entender o que a gente precisa nesse momento, né, para o nosso check-up ser adequado. E claro, né, doutor, o quanto antes um diagnóstico, a gente sabe que é sempre melhor, né? Sim, é o que eu sempre digo, né? Diagnóstico precoce, tratamento mais assertivo, melhor tratamento para o paciente, evitar risco de complicações, né? Dentre os diagnósticos, aí os exames diagnósticos, a gente tem diversos, mas principalmente alguns marcadores hepáticos, né? Então a gente tem algumas enzimas mesmo, que são as famosas transaminases, canaliculares, o famoso TGO, TGP, que os pacientes acabam sempre trazendo para a gente já de rotina por um clínico geral que acaba solicitando para ele, né? O que a gente orienta é que a partir dos 35, 40 anos, os pacientes comecem sim a fazer o check-up, principalmente naqueles pacientes que fogem um pouquinho ali dos hábitos de vida, né? Equilibrada, então o consumo mais importante de álcool, onde o paciente já tem ali uns hábitos de vida mais sedentário, tudo isso, então a gente orienta que esse paciente comece antes mesmo fazer esses exames de rotina para a gente pegar qualquer doença mais precocemente, né? E os exames de imagem, até que ponto então a imagem também pode trazer informações importantes? Um simples ultrassom, né, é um exame aí de baixo custo, fácil acesso, né, para todo mundo. Ele já consegue trazer muitas informações para a gente, lembrando que o ultrassom é operador dependente, né? Então depende mesmo do médico que está fazendo, isso é muito importante a gente falar. Mas o ultrassom ele já consegue trazer muitas informações para a gente relacionadas a doenças hepáticas ali, a gordura no fígado, né? A doenças da vesícula, da via biliar, a esteatose, né? Que é a gordura do fígado, e a cirrose mesmo. Tudo. Então a gente tem que ter os exames de sangue e complementar, que seria o exame de imagem. Tá aí. Tem mais, gente, mais sinais que o nosso corpo demonstra, então, que podem estar ligados ao fígado. Enjoos e tonturas. Sim. Como o fígado, né, ele acaba sendo responsável por metabolizar, né, as toxinas do corpo, também produzir ali, armazenar vitaminas como A, D, B12. Esses pacientes que têm já uma deficiência ali na função hepática, eles podem trazer alguns desses sintomas mesmo, mas que são inespecíficos, né? Que nem a gente falou. Enjoo, náuseas, dor de cabeça, então esses também são alguns dos sintomas que o paciente tem que também observar. E isso que a gente está comentando aqui, ele tem que acontecer com frequência. Exatamente. Não fatos isolados. Exatamente. Né, doutora? Que pode ocorrer um dia seguinte, de repente, que a pessoa também extrapolou um pouquinho o álcool, ela pode ter os mesmos sintomas, mas que vão ser pontuais. Exatamente. Né? E sempre associado com alguns outros sintomas, né? Uma febre, calafrios, enfim. É verdade que isso também pode aparecer. Sim. Agora, pensando também no que vai, muitas vezes, diminuir essa vida e a vitalidade do nosso fígado. A gente fala, então, das bebidas alcoólicas, que outras coisas também? Drogas, né? Mas principalmente também medicações que o paciente acaba fazendo um consumo muito excessivo, que não tem, né, prescrição médica adequada, uso de anabolizantes, suplementações também, alguns chás, né, que a gente considera aqueles chás milagrosos que alguns pacientes utilizam. Então, tudo em excesso aí, sem a orientação médica, ele causa, assim, um risco muito importante para o fígado. Quer citar qual, doutora, para o pessoal? O chás? A gente tem alguns casos de chá, o chá verde, alguns casos. Esse aí a gente pega alguns pacientes aí com alteração hepática também. Que coisa! Então, um consumo, enfim, além, né, da conta, que é uma quantidade realmente
excessiva. Exatamente. Né? Não é que tomou ali uma A uma gente xícara. sempre orienta para os pacientes mesmo, evita fazer o consumo desses chás, né, de plantas, enfim, porque a gente não sabe muito bem ao certo que tipos de ali, que toxinas que tem, né, então a gente orienta mesmo esses pacientes a evitarem o consumo desses chás. Boa dica. Tem perguntinha já, né, Glaucia? A gente vai falar só de mais um sinal, já já a gente coloca na tela. Então, facilidade em ficar com hematomas aparentes. Essa eu sou clássica. Primeiro que eu me bato em todo lugar. Começando por aí, né? Mas não sabia que estava ligado também à função hepática. O fígado, como eu disse que ele é responsável por diversas coisas aí pra gente, uma das funções dele é produzir os fatores de anticoagulação, né? Os fatores de coagulação que a gente tem. Então, Tá. por isso que os pacientes que já são cirróticos, que têm essa função prejudicada, as plaquetas são mais baixas, os fatores de coagulação são diminuídos, então esses pacientes aumentam muito mais o risco de fazer sangramentos, Entendi. né, espontâneos ou mesmo através de batidas aí, com certeza vai ter muito mais gravidade aí para esses pacientes. É por isso que os pacientes chegam às vezes com vários hematomas aí, sem saber, sem ter causa, falam, mas eu não bati nada, mas aparece aí esses vermelhões. Não, e esse negócio assusta, viu? Porque há muitos anos que eu realmente, não sei se também a cor da pele aparece, ser uma pele clara e tal, e eu fui investigar, mas daí descobri uma outra coisa, que tem vasos capilares sensíveis. Sim. E que muitas vezes um estresse fora de hora também pode aumentar. Pode. Isso também acontece, né? Muito Então, frequente também. temos que colocar aqui todas as situações para também o Exatamente. pessoal já não ficar com né, são alertas, mas não é para ninguém ficar desesperado aqui, né? Nossa ideia é que faça o check-up, que procure sempre os médicos, né? Para dar tudo certo. Tem mais um, né, Glaucia? Na tela, então, o próximo, que é coceira em todo o corpo. Exatamente. Alguns pacientes, eles demoram um pouquinho para chegar até a gente, o patologista, decorrente de um prurido mesmo, essa coceira generalizada que eles têm. Então, acabam indo no alergista, dermato, vai rodando até chegar na gente. A gente vê que já é um casinho um pouquinho mais avançado, né? Pela demora mesmo do diagnóstico. Tá. Mesmo processo, né? A alteração da bilirrubina, ela pode mesmo fazer impactação na pele, pode causar esse prurido. Então, pacientes que têm essas alterações aí hepáticas também podem ter esse quadro de prurido aí. Tem que prestar atenção, hein, gente? Vamos colocar a perguntinha do público? Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Fernanda. Beijo pra você. O que causa cisto no fígado? O que causa o cisto no fígado, né, Carol? É uma pergunta muito comum no consultório, tá? Então, eu já vou dizendo que não tem causa esclarecida aí de formação do cisto, né? Como se fosse uma bolinha com água dentro, tá? E na maioria das vezes é um achado, né? Então, o paciente vai fazer os exames de rotina, o seu check-up, o ultrassom, e acaba fazendo um achado desse cisto. O acompanhamento que a gente fala é um acompanhamento anual, né? Com exames de rotina, ou ultrassom. Algumas vezes, alguns pacientes podem ter um aumento desse cisto, um aumento muito grande, aí gerar alguns sintomas, sim. Aí, algumas vezes, tendo indicação de retirada, mas fora isso, o paciente vai conviver normalmente com esse cisto sem nenhum problema. Então, não é algo, a princípio, Não. Considerado grave. Não. Que possa evoluir para uma coisa grave. Não. Tem mais perguntinha? Olha lá.